O dia a dia corrido faz com que você recorra a serviços de entrega para se alimentar? Você trabalha longe de casa ou não gosta mesmo de cozinhar? Então você ajuda a alimentar uma cadeia de produção da comida fora do lar, chamada por especialistas de food service. Quais as mudanças que estão ocorrendo nessa cadeia de serviços durante a pandemia? E as tendências desse setor? Que facilidades vamos ver se consolidar nos próximos anos? Está curioso para conhecer? Então senta aí que o Rio em Foco está começando agora e vamos te contar mais sobre esse tema. Vem com a gente! De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, em 2019, a alimentação fora do lar, que inclui o food service e o varejo alimentício, movimentou 560 bilhões de reais em todo o país. Para entendermos o que é o food service, as características desse serviço e a importância do setor, eu converso hoje com a sócia fundadora e CEO da Gouveia Food Service, Cristina Souza. Oi, Cristina, tudo bem? Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores o que envolve toda essa cadeia da alimentação fora de casa, né? A gente falou aqui que o food service também soma essa parte do varejo alimentício. Então, do que a gente está falando, na verdade, nesse programa? A gente vai falar de todo e qualquer estabelecimento onde as refeições são preparadas fora da sua casa. A padaria, o botequim, o restaurante por quilo, né? E até o que a gente considera da alimentação que é subsidiada, né? As escolas, os hospitais. Então, são refeições que são preparadas fora de casa, né? Que são subsidiadas por alguém, de alguma forma, até por você em alguns casos, né? Você paga seu plano de saúde, você tem direito a essa alimentação enquanto você está internado. Mas, enormemente, vamos falar dos estabelecimentos onde a gente costumava, antes da pandemia, frequentar com uma quantidade de vezes bastante grande e, infelizmente, por conta da pandemia, a alimentação é preparada fora de casa, mas a gente passou a consumir lá dentro de casa, né? E aí você fez uma introduçãozinha aí falando do delivery, ele está incluído aí nessa categoria também. E se a gente for parar para pensar, é uma cadeia imensa, né, que a gente está falando aqui e com muitas variáveis. Quais são hoje, para análise, né, desse setor, quais são os principais indicadores que vocês utilizam para desenhar essas tendências e olhar o que está acontecendo no mercado? Bom, falando economicamente, né, o que movimenta o setor de food service, basicamente são 4 grandes blocos, tá? A inflação, então, o quanto a inflação sobe tem um impacto, obviamente, na disponibilidade financeira das pessoas para elas adquirirem alimentos, né, sejam preparados ou não preparados, como você citou, até no varejo alimentar, que também entrou numa onda grande de oferecer alimentos mais prontos, né? A gente tem ótimos exemplos aí no Rio de Janeiro, é uma delícia aí no supermercado Zona Sul encontrar tantas ofertas de comida pronta. Depois, um outro ponto é o emprego, né? Então, quanto mais cresce o desemprego, maior é a pressão sobre esse setor, ou seja, as pessoas analisam muito e, obviamente, preferem muitas vezes optar por preparar a refeição dentro de casa. Depois, um terceiro ponto é o otimismo, né, com relação ao cenário financeiro que nós vivemos nesse momento. E o último ponto é a renda total, né, que está disponível aí no mercado para as pessoas utilizarem do ponto de vista de consumo. Então, todas essas variáveis juntas têm um impacto e tem uma pressão, né, bastante grande aí sobre esse setor que, infelizmente, por conta da pandemia, sofreu e tem sofrido bastante, né? Era importante você contar para a gente, Cristina, um pouco o que está acontecendo nesse momento de pandemia, né? A gente consegue perceber algumas mudanças, como, por exemplo, o crescimento do delivery, como as pessoas estão mergulhando aí nos aplicativos para poder utilizar, para poder ter acesso, né, a essa alimentação dentro de casa, mas vinda de fora. Então, assim, o que está acontecendo, o que aconteceu assim, de grande corte no que vinha sendo desenhado de tendência e o que a pandemia trouxe de desafio? Acho que o principal ponto foi a superdigitalização do setor, né? As pessoas, elas tinham um hábito de consumo e até os próprios bares, restaurantes, eu vou focar neles, mas obviamente a gente está falando de padaria, né? De todos os estabelecimentos aí que citamos inicialmente. Existia até uma certa resistência ao processo de digitalização
e a pandemia acelerou muito, qualquer pessoa de qualquer idade passou a utilizar de alguma forma o aplicativo, seja por conforto e, em muitos casos, na grande maioria, pela segurança, né? No pico da pandemia, para você ter uma ideia, Geisa, o setor como um todo acusou, né, menos 73% em relação ao que era no mês de fevereiro, ou seja, foi uma queda muito, muito grande. Hoje a gente está perto do menos 20, tá? Mas é um processo de recuperação que deixou muitos feridos aí pelo caminho, bastante gente fechou nesse processo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve acesso a dados do Rio, que só na cidade do Rio de Janeiro, no meio da pandemia, a gente ainda não atualizou isso, dos 10 mil bares e restaurantes da cidade, pelo menos 1.000 não iam já abrir suas portas, e nessa retomada lenta também há um processo de decisão por encerramento das atividades. Agora, isso também acaba chamando atenção para outras tendências de utilização de espaços, né? Quer dizer, as pessoas talvez não tenham mais a loja, porque a pessoa não vai mais lá sentar e se alimentar, mas ela pode migrar para esse mundo mais da entrega, etc., que demanda uma outra estrutura, né, de funcionamento. Nesse quesito especificamente, o que tem de desenho de tendência, ou como isso na visão de vocês também, vai se transformar aí nos próximos anos? Bom, a gente imediatamente, já era uma tendência que vinha acontecendo, que é a história da Dark Kitchen, que alguns chamam de Dark, a gente evoluiu para um conceito de Cloud Kitchen, que são as operações 100% digitais, né? Mas, de fato, fora do Brasil, em alguns lugares se chamam Ghost Kitchens, mas o fato é que imediatamente no momento onde nós tivemos o lockdown, todo mundo praticamente virou uma Dark Kitchen, todo mundo que tinha uma condição, uma capacidade de operação, né? Então, esse foi o primeiro grande passo, uma adaptação a embalagens, ao teu cardápio, né? Eu tive a oportunidade de conversar com bastante empresários aí cariocas, e uma adaptação para entender o que viaja, o que não viaja bem. Depois, um terceiro ponto bastante importante foi a adequação da estrutura física e do tamanho da equipe, porque, obviamente, se você não tem salão, essa equipe pode ser muito menor. Então, um ponto aí bastante importante nesse momento de repensar do setor é a miniaturização dos espaços, né? Eu preciso de espaços menores e, portanto, provavelmente eu não preciso estar em espaços tão nobres. Então, essa redução de aluguéis, de despesas, é um caminho importante, porém, por outro lado, você tem custos de entrega, você tem custos de embalagem e custos, obviamente, de produto para manter a qualidade aí do que você está oferecendo para os clientes. Tá? Tem aí uma série de tendências que estão se desenhando que a gente vai continuar conversando no próximo bloco, então você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Antes da pandemia do novo coronavírus, existiam no país cerca de 1.300.000 estabelecimentos de food service que empregavam diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Um dos grandes impactos foi justamente nessa questão do desemprego, né? Na sua percepção, os empresários aproveitaram um pouco esse momento também para capacitar melhor a sua equipe? Houve uma busca por esse processo também de profissionalização? Olha, houve um processo de polarização grande, né? Na verdade, o fato das pessoas não terem uma visão de perspectiva de longo prazo, né? Gerou um desafio aí muito grande, mas sim, quem continuou operando procurou o apoio dos sindicatos, por exemplo, o Sindirio é um bom exemplo aí no Rio, da Brasel, de outras instituições que apoiaram. Algumas empresas da iniciativa privada, inclusive, liberaram treinamentos que antes eram fechados, o McDonald's mesmo fez isso, abriu essa oportunidade para as pessoas que ou estavam em casa com a jornada reduzida ou foram efetivamente desempregadas, e para quem estava trabalhando, na verdade, Geisa, aconteceu uma pressão muito grande por conta da atividade, né? Então, a equipe estava um pouco menor, então o processo de treinamento foi praticamente on the job. Na verdade, os procedimentos, todos esses novos protocolos, e aí também, nesse processo de retomada, nós tivemos um trabalho aí muito grande e, felizmente, os empresários encararam com muita seriedade e implementaram os treinamentos para
poder executar todos os procedimentos aí corretos nessa retomada que patinamos um pouco no começo, mas felizmente a gente tem tido bastante felicidade de visitar alguns estabelecimentos e ver o rigor que tem acontecido, né? Esse tema da segurança, né, assim como na hotelaria, a gente recentemente entrevistou o presidente Paulo Michel da BIH, passou a ser um item de exigência do consumidor, né? Talvez até por medo de perceber assim, que isso faz diferença para a própria saúde dele, né? Na verdade, como a alimentação pôde retornar muito antes da hotelaria, né? Então, logo nos primeiros 10 dias ali, onde foi definido o lockdown, os estabelecimentos começaram a pressionar, começaram a perguntar e rapidamente foi liberado o delivery. Então, já naquele momento, alguns procedimentos novos foram imediatamente implementados. As pessoas, na verdade, não tinham tanta visibilidade, mas as normas e procedimentos de produção são extremamente rigorosos. Os restaurantes que têm uma seriedade trabalham com muita qualidade nesse sentido e acho que mais de 90% das ações já eram muito eficientes com relação ao coronavírus. O que aconteceu foram camadas adicionais, desde o recebimento do produto até o processamento e muito mais na embalagem, né? Teve gente que colocava uma embalagem adicional no delivery para que o cliente tivesse ainda mais segurança, né? E manteve isso agora no retorno das atividades, gente. Em termos de atuação no estado do Rio de Janeiro, vocês têm feito um diálogo mais próximo com as instituições, assim, de Rio, a Brasel, como você mesma citou aqui. Como é que tem sido esse relacionamento? Há uma agenda de trabalho conjunta? Olha, Geisa, nós temos aí uma regional, inclusive nossa, da Gouveia Food Service, instalada aí no Rio de Janeiro. Nós temos trabalhado muito em apoio, sim, aos empresários, temos feito workshops em conjunto com as associações, gerado conteúdo. Nesse momento, a gente está finalizando uma plataforma de ensino à distância também, para podermos oferecer esse conteúdo. E, obviamente, trocado dados, trocado informações, a gente teve a oportunidade de fazer um workshop com boas práticas mundiais, e foi incrível, porque, assim, alguns empresários de bares e de restaurantes muito tradicionais aí, Bar Luiz, o Bar Urca, estiveram ali conosco, para não citar todos ali que estiveram conosco, enfim, não deixar de prestigiar ninguém, mas só para fazer uma ilustração, eles, surpreendentemente, muito felizes de estarem praticando nos seus negócios coisas que estão acontecendo no mundo todo. Então, felizmente, hoje, por conta da internet, por conta da comunicação e, na verdade, dentro do food service, aconteceu uma grande onda positiva, né, onde teve uma união mesmo de chefes de cozinha, empresários, e essa troca aconteceu e, felizmente, o Rio, sim, tem demonstrado muito positivamente esse profissionalismo na gestão dos negócios. Em relação a essa questão da digitalização que você falava no primeiro bloco, há também uma necessidade de investimento, né, para que se absorva essas tecnologias. Como é que, na sua percepção, assim, qual vai ser o desafio aí para os empresários na absorção dessas tecnologias? Algumas são muito mais de fácil uso, mas outras nem tanto. Você precisa treinar todo mundo, refazer uma série de procedimentos. Como é que isso tem acontecido no campo? Há de sempre, né, de se enfrentar uma primeira resistência, né, das pessoas, faz parte, somos humanos e temos essa característica, mas as empresas de tecnologia se mostraram bastante parceiras. Além disso, surgiram algumas startups que, por característica, óbvio, de uma startup, ela procura olhar de uma maneira muito cirúrgica alguns pontos e ir direto nessa dor ali, apoiando. Então, o que nós temos hoje no mercado são algumas iniciativas importantes do próprio Sebrae, de Rio, a Brasel, outras instituições aí, mas facilitando o acesso a essa tecnologia financeiramente e também o apoio das empresas de tecnologia de uma maneira bastante ampla. Em relação também a essa questão do ensino à distância, né? Se abriu aí toda uma possibilidade, e eu acho que as pessoas também começaram a ficar mais abertas a buscar esse tipo de conhecimento, né? Não tão desconfiadas. Mas no caso específico do food service, você também tem muita questão de manipulação. Como é que funciona esse processo? Você tem percebido essa aderência maior das pessoas a buscar mais conhecimento? Como é que isso tem acontecido no campo?
Olha, as pessoas estão bastante permeáveis, na verdade. A gente passou um período de altíssima permeabilidade, porque no começo da pandemia ninguém tinha informação, então a gente estava muito conectado, estávamos online, então as pessoas estimulavam também. Os funcionários, de uma maneira geral, hoje, todo mundo tem, né, o seu dispositivo móvel de alguma forma, e as empresas estão transformando isso em alternativas palatáveis do ponto de vista de gamification, né? Trazendo jogos para que sejam interessantes, para que sejam interativos. Então, hoje a gente percebe, né, essa caminhada que estamos fazendo nessa direção, justamente com esse olhar, para que seja gostoso, que seja agradável e que gere, de fato, engajamento. Então, sim, as pessoas têm buscado mais conhecimento, desde que ele seja agradável, né, interessante para elas também. Porque também a gente vê agora justamente uma percepção, uma exaustão do virtual, né? As pessoas querendo mais, buscando mais esse contato pessoal e aí começam a ficar mais cansados de estarem tanto tempo imersos diante de tanta tecnologia, né? Que permitiu que a gente ficasse conectado, mas também traz aí vários desafios para a gente trabalhar esse equilíbrio, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas ações que o poder público também pode fazer nesse cenário no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o programa Rio em Foco sobre Food Service. Nossa entrevistada de hoje é a sócia fundadora e CEO da Gouveia Food Service, Cristina Souza. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de maior mercado de food service em todo o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. A gente falou aqui até agora sobre a questão da pandemia, né? O que ela trouxe de desafios para esse setor, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão da retomada. No pós-pandemia, né, com a retomada das atividades, qual é a visão de vocês sobre tempo, timing, para que a gente possa chegar e poder aproveitar todo o potencial que esse setor tem no Brasil? Nós temos dentro da empresa uma área de inteligência de mercado, né? Então, nós fizemos algumas projeções, considerando algumas variações do PIB, tá? Então, num cenário 1, num cenário 2, se o cenário que está previsto aí para 2021, de termos um PIB positivo de 3,5%, a gente chega em dezembro de 2021 com o setor recuperado do ponto de vista de que nós teremos o mesmo faturamento do final do ano de 2019. Que para nós seria o considerado esse ganho aí, né, essa retomada. Eu acho que alguns pontos que são bastante importantes e existem discussões que, estão patinando aí já faz um tempo, que é a questão da liberação, por exemplo, de calçadas, para que a gente consiga alocar as pessoas. Então, assim, um apoio do poder público de uma maneira bastante consistente, especialmente no Rio de Janeiro, né, que é um estado, e aí falando especialmente da cidade, onde é essencialmente turística, o apoio do governo é fundamental para a retomada da hotelaria, para a retomada do food service. A gente tem algumas cidades no mundo que as pessoas são reembolsadas de uma parte do que elas gastam fora de casa, né, para alimentação, como um aceno do governo em relação ao apoio ao setor. Então, a gente ainda sente, sim, que tem bastante espaço para o governo entrar mais forte e contribuir mais para a aceleração da retomada do setor, que é um setor bastante frágil, de fato, né? Mas é uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia, e você trouxe também isso na sua fala, foi justamente uma maior coordenação, né, um trabalho conjunto de chefes, empresários, os próprios funcionários, entendendo que na crise precisávamos trabalhar juntos, né, as instituições se unindo aí para direcionar soluções, achar formas de contornar os desafios. Na sua visão, assim, o que a gente precisa ter, né, de concertação entre instituições e essa relação com o público para que a gente possa chegar a esses números, quer dizer, recuperar aí esse mercado até o final de 2021?
Na verdade, eu acho que assim, a iniciativa privada tem dado um show, assim, eu tenho ficado muito feliz de ver as indústrias de alimento, especialmente, que de fato são o braço mais forte desse setor, né? Como você fez na introdução, né? Mencionou, a gente está falando de todos os elos da cadeia, né? Indústria, distribuidores, operadores, enfim, todo mundo que participa desse movimento até chegar uma sacolinha na casa de alguém. Mas a integração das ações da iniciativa privada e, obviamente, o protagonismo também do governo é o que vão contribuir de uma maneira bastante consistente. A gente tem visto algumas empresas do setor de bebidas, que aí, obviamente, são importantíssimas na alavancagem de bares, que, de fato, os bares sofreram demais, porque o restaurante ele ainda tem uma cozinha forte e ele teve a oportunidade de customizar, mudar o seu cardápio. Agora, os bares, em geral, eles têm uma área de cozinha muito pequena, obviamente, para atender delivery, talvez quase que não compensava. Então, alguns voltaram no final de julho, somente no começo de agosto. Então, realmente, essa puxada. Porém, acho que é importante fazer um destaque, Geisa, esse arcabouço de segurança e de cuidado que também tem sido feito em termos de divulgação e que também, de novo, acho que é importantíssimo ressaltar, tem tido uma adesão muito forte dos empresários do setor de cuidar dos clientes com muita atenção, muito carinho e respeitar, né, as questões ligadas a número de assentos, né, evitar aglomerações de uma maneira geral. A gente sabe também que um dos grandes desafios é a informalidade, né? Porque uma vez que muita gente ficou desempregada, também há essa opção por fazer em casa para entregar e o que é permitido, né? O que é viabilizado por esses aplicativos de entrega. Então, como é que tem sido também a discussão para garantir essa segurança alimentar e que não haja uma competição aí desigual dentro desse mercado de alimentação? Existe um diálogo e até uma certa pressão dos donos de bares, restaurantes e negócios de alimentação em geral para com os aplicativos, para que os mesmos possam, de fato, recusar ou validar essas pessoas que são informais dentro dos aplicativos. Acho que cada vez mais o consumidor passa a entender o valor da segurança de alimentos de uma maneira bastante ampla, né? Fato do que aconteceu aí durante a pandemia. Acho que um ponto importante é a gente exacerbar as boas práticas que são realizadas dentro dos estabelecimentos profissionais, ou seja, se você faz muito bem, mostre o seu selo de qualidade, inclusive no Rio de Janeiro existe essa iniciativa, então demonstre isso, sinalize, coloque isso no teu cardápio, seja um cardápio, um aplicativo próprio, um aplicativo de terceiro, mas ilustre isso, porque é isso que vai nos diferenciar dentro desse movimento. Infelizmente, pedir para as pessoas não cozinharem em casa é impossível, dada a situação que a gente está vivendo no país, né? Agora, Cristina, para a gente encerrar o nosso programa, a gente falou muito do que vai vir pela frente, do que já está acontecendo, né? Do futuro que foi antecipado por conta da pandemia. Agora, o que não caduca? O que na visão de vocês também, para esse setor de food service, não fica velho nunca e que, na verdade, é muito importante de ser ressaltado nos encontros, nas capacitações e no trabalho que vocês fazem de contato com com os empresários? Acho que assim, o que não caduca nunca, nunca deve caducar é a qualidade do que a gente oferece em termos de produto. Então, esse charme culinário, essa atenção ao produto, isso é muito valioso, a origem do que você está oferecendo para o teu cliente, isso é extremamente positivo e tudo isso somado ao fato de que sejam coisas que eu não consiga reproduzir na minha casa, né? Então, por favor, vamos trabalhar cada vez melhor o delivery para que a pessoa fique muito seduzida para fazer esse pedido ou para sair para comer fora de casa. Acho que outro ponto bastante importante é a experiência, né? Mesmo hoje, com todo esse controle, com toda essa situação, quando eu saio de casa, eu quero curtir, eu quero ser feliz, eu quero estar muito bem amparado, e eu acho que o terceiro item é a tecnologia como um suporte invisível disso tudo. Eu não quero chegar num lugar e ter uma tecnologia ostensiva, até porque comer é quase que um ato de relaxamento, né, de relacionamento. Eu te convido para um café, Geis, eu quero curtir, eu não quero ficar ali focada em apertar nada ou, enfim, ter qualquer dificuldade. Então, a tecnologia tem que ser cada vez mais invisível e só facilitar, né, o nosso relacionamento com o cliente.
Bem, Cristina, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar aqui do programa Rio em Foco. Acho que a gente vai continuar observando aí na prática essas tendências, já que esse mercado de food service é muito próximo do nosso dia a dia e da nossa vida. E para o Rio de Janeiro também tem um fator muito importante, que é essa questão do turismo, né? Quanto melhor desenvolvido esse setor, quanto mais capacitado, quanto mais preparado, mais a gente tem aí a chance de retomar o desenvolvimento que a gente precisa, né, para que o Estado possa voltar a crescer, possa voltar a estar lá no alto, que é o que a gente quer. E obrigada a você também, telespectador, que acompanha a gente até aqui. E se você deseja rever esse e outros programas do Rio em Foco, acesse o nosso canal do YouTube ou escuta a gente na versão podcast. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.